Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a Sinara, Anne Correia, Eduardo, meu amigo. Como é que tá, Eduardo? Tudo bem contigo? Bem-vindo, Lid também, seja bem-vinda. O pessoal tá entrando aos pouquinhos e, bom, vamos começando nossa apresentação de hoje. Quero começar agradecendo a presença de vocês e vou iniciar aqui a nossa apresentação da palestra de hoje. E nós vamos estudar, nós vamos aprender um pouquinho, nós vamos desenvolver como que a gente vamos estudar, vamos aprofundar um pouco nessa possibilidade de desenvolvermos nossa inteligência emocional para que a gente possa ser mais um líder melhor, uma pessoa em que os outros olhem e gostem, e tenham um apreço, assim por diante, né? Deixa eu ver aqui, alguém já comentou alguma coisa aqui no chat? Boa noite, Eduardo, tudo bem? Gente, olha só, fiquem bem à vontade para comentar no chat, tá? De tanto em tanto, eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, cada pouco. O áudio de vocês está mutado nesse momento, mas no final eu vou abrir para vocês poderem também falar, perguntar, se preferirem abrir a câmera e ligar o áudio para poder se expressar. No finalzinho a gente vai estar, por uma questão de didática, a gente mutou agora e no final a gente vai estar liberando, tá bom? Isso, então, vamos iniciar a nossa apresentação. Deixa eu só verificar aqui se nós estamos apresentando de verdade. Estamos, ok. Então vamos lá. O nome da nossa palestra é Aprenda o Segredo dos Grandes Líderes, desenvolva sua inteligência emocional para alcançar resultados incríveis. Né? E isso tudo está intimamente relacionado com a eliminação de certas crenças que a gente tem, que a gente formou, e essas crenças a gente formou lá na nossa juventude, na nossa infância, e hoje elas, de alguma maneira, estão nos limitando em alguma área ou talvez várias áreas da nossa vida. Né? Então, esse tema é um tema muito interessante. E já desde esse momento, eu gostaria de fazer um agradecimento. Deixa eu verificar aqui, que a senhora falou que a tela está pequena, né? O que será que está acontecendo? Deixa eu fazer uma apresentação diferente aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu vou fechar aqui, vou parar de compartilhar com vocês a apresentação e vou apresentar novamente de uma outra forma. Cadê aqui? Compartilhar. Acho que eu sei por que estava diferente. Mas não tem problema. Agora entendi por que estava diferente. Pequeno. Muito bem. Wilson, bem-vindo, Wilson. Não tinha visto que você tinha chegado. Quem mais chegou aí depois? O pessoal está chegando aos pouquinhos. Sempre tem alguém que dá uma atrasadinha, normal. Bom, então, continuando nossas reflexões, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que notar, é que agradecer a presença de vocês por disponibilizarem o tempo para estar aqui comigo hoje, tá? Primeira coisa. A segunda coisa é a gente criar a consciência de que esse momento, esse estudo que a gente está fazendo, são pouquíssimas pessoas no mundo que buscam, poucas pessoas que dão, ou seja, que dão valor. Talvez mais pessoas entrem em contato com esse tema, com a ideia de trabalhar sobre si, né, para desenvolver a sua inteligência emocional. Tem bastante pessoas que acabam entrando em contato com esse universo, mas são pouquíssimas que dão o valor devido para isso e aplicam, colocam em prática esse conhecimento. Então, parabéns para vocês, né, parabéns para todos nós. Um dia que eu tenho certeza que vai trazer algum benefício, alguma mudança para a vida de vocês, tá? Esse é o objetivo. O autoconhecimento, o desenvolvimento da inteligência emocional, por mais que seja, em muitos momentos se utiliza, se é utilizado, esse conhecimento é
perpassado, transmitido, né? Isso muitas vezes tem um custo, em alguns casos, um curso, uma mentoria, um coach, vai ter um custo, mas mesmo assim esse custo é irrisório perto do que a gente acaba se desenvolvendo quando a gente aprende um conhecimento e aplica ele nas nossas vidas. Isso traz é um grande diferencial, né? É uma coisa incrível. Bom, me apresentando um pouquinho para vocês, meu nome é Alan, eu sou palestrante na área de autoconhecimento aí desde 2015, a gente vem dando palestras, conferências, cursos, etc. Em 2017 fiz uma especialização lá na Itália, um curso voltado para o autoconhecimento, inteligência emocional, e desde 2018 eu venho trabalhando na área do Enneagrama, estudando e trabalhando, dando cursos, vendendo também. Teve uma época que a gente vendia, iniciamos vendendo o curso de Enneagrama, né? E estamos aí nesse trabalho já há alguns anos, tá? Saindo dessa apresentação pessoal, aí a gente entra na apresentação da nossa palestra, o tema de hoje, de fato. Não quero ficar perdendo tempo com coisas pequenas, vamos para o mais importante agora, que é a palestra em si. Né? E a primeira reflexão que a gente tem que fazer, algumas reflexões que nós temos que fazer, é por que algumas pessoas, por que a gente, ou algumas pessoas, conseguem ter sucesso na vida e outras acabam não tendo sucesso. É uma reflexão que a gente tem que fazer. Por que isso acontece? Porque tem gente que se dá bem e tem gente que não tem sucesso, não consegue. Outra reflexão que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer, e que talvez a gente já tenha se perguntado, é por que algumas pessoas trabalham tanto, se esforçam, se dedicam e acabam não prosperando, não dando certo. Quando eu falo sucesso, gente, uma coisa que é importante a gente ter claro, sucesso não é somente dinheiro, né? Sucesso é você ter condição financeira, obviamente, você ter uma condição financeira boa, ter um carro, ter uma casa, etc. Mas também é ter uma vida feliz com a sua esposa, com o seu esposo, bons amigos, né? Que as pessoas consigam, vejam você uma pessoa que traz benefícios, que é uma pessoa que ajuda, uma pessoa que as pessoas olham para você e falam assim, essa pessoa é legal, essa pessoa eu gosto de estar do lado dela. Isso é sucesso, né? Não necessariamente o sucesso só passa pela questão financeira, a pessoa tem bastante dinheiro. É importante também, é uma das áreas da vida que nós temos que prosperar, né? Obviamente. Mas e por que outras nem estudam tanto, às vezes não tem nem ensino médio e conseguem prosperar, se dão bem? Qual que é o sentido nesse? Por que isso acontece? A gente vai entender hoje nessa palestra, né? Por que alguns casais, algumas pessoas têm muitos problemas, conflitos nos seus relacionamentos e outros estão bem? Outros normalmente têm, claro, muitas vezes a gente olha, parece que estão bem e não estão, né? Mas existem casais que são felizes, que estão bem, que têm prosperidade juntos, e existem casais que não. Por que isso acontece? É possível ter prosperidade, ter um bom relacionamento. Isso depende de ambos para que aconteça, né? Mas existe um porquê. E esse casal, para que ele tenha essa harmonia no relacionamento, realmente tenha. Tem que ter um porquê, né? Dessa realidade. Por que alguns pais... a gente está fazendo várias perguntas para a gente poder contextualizar nossa palestra de hoje, tá? Por que alguns pais eles acabam tendo muitos problemas com os seus filhos, né? E outros não têm tantos problemas assim na educação deles. O que acontece que às vezes o filho dá bastante problema, que quer chamar atenção, que é violento, que não faz as coisas? Por que isso acontece nas nossas vidas? Então, excelentes perguntas que vão permitir a gente responder, a gente esclarecer, né? O que é esse segredo que faz com que pessoas, homens e mulheres, em diferentes áreas da vida, ou seja, porque um líder não necessariamente é uma pessoa que está à frente de uma empresa, de um negócio, né? Um empresário, um gerente ou alguma coisa assim. É também, mas não necessariamente. Um líder pode ser o pai, pode ser a mãe ali perante a sua família, né? E ele lidera um grupinho pequeno, mas ele tem que liderar. E ele pode se dar muito bem nessa liderança ou não. Pode ser um líder de verdade ou pode ser um tirano, digamos assim. Uma pessoa que não é bem vista, não é bem quista, ok? São perguntas excelentes, né? Então,
o que nos impede de atingir esses objetivos? Porque a gente está aqui hoje à noite para fazer esse estudo e chegar a um conhecimento de como que a gente vai fazer para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom gestor, empresário, para ser um bom amigo, uma boa amiga, uma pessoa que os outros olham e falam assim, que pessoa legal, eu quero aprender alguma coisa com ela. É para isso que a gente está aqui hoje à noite. E aí, uma das reflexões que normalmente a gente faz, quando a gente se pergunta, né, o que nos impede de atingir esses objetivos que a gente quer para as nossas vidas, normalmente a gente pensa que o que está travando e está impossibilitando a gente chegar são várias coisas, mas alguns exemplos pequenos não, ou seja, que estão aí, que vem à nossa mente. A gente poderia pensar que é o medo, ou a gente poderia pensar que é o desânimo, ou falta de vontade, poderíamos pensar que é falta de motivação. A gente tem medo de dar um passo e de repente dar errado, né? Tá faltando energia, tá faltando motivação. A gente poderia pensar que poderiam ser essas circunstâncias, que poderia ser uma insegurança, ok? Mas, na verdade, bem na realidade, é o que está por trás de tudo, de todos esses pensamentos, que são as nossas crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? Ou o que elas fazem, melhor dizendo? Elas determinam as nossas vidas. O que a gente acredita, o nosso cérebro os nossos cérebro e emoções trabalha para que se realize. Os nossos pensamentos recorrentes, emoções que estão se manifestando de momento em momento, trabalham para que a nossa vida seja daquela forma. Né? Então, se eu acredito ou penso, sinto que eu sou, ou que o meu dinheiro, que é difícil ganhar dinheiro, por exemplo, né? Que é um pensamento que muitos de nós temos, podemos ter, que a gente precisa ressignificar. Se a gente pensa que é difícil ganhar dinheiro, o nosso cérebro vai trabalhar para isso. O nosso cérebro, ele executa as ordens que vêm dos nossos pensamentos. Vai trabalhar. Necessariamente, ele vai fazer e vai ser difícil de ganhar dinheiro. Se a gente acredita que é difícil emagrecer, se manter em forma, o nosso corpo, o nosso cérebro vai dar essa ordem, o nosso corpo vai entender essa ordem e vai ser difícil. A gente não vai emagrecer ou ficar em forma, né? Se a gente acredita que é difícil ter um relacionamento saudável, próspero, né? Estar ao lado de uma pessoa e gostar dela, estar ao lado dessa pessoa e ter a condição de lidar com eventos conflituosos que às vezes surgem, é natural no relacionamento, e lidar com consciência, com jeito, né? Para que não se agravem e ter um bom relacionamento com o meu cônjuge, com a minha esposa. Se a gente acredita que não é possível, nunca vai solucionar o conflito. Se há um conflito e a gente acredita que não é possível solucionar, nunca esse conflito vai se solucionar. Nunca vai acontecer algo, porque o nosso cérebro não vai trabalhar para isso, ele vai trabalhar para manter o relacionamento do jeito que ele acha que a gente está querendo, que é conflituoso. Da mesma forma, se uma pessoa adoece e ela acredita que vai falecer por conta disso, vai morrer por uma doença, a tendência é que o nosso corpo, as nossas células, o nosso cérebro, crendo nisso, execute essa tarefa. É mais difícil se curar uma pessoa que não acredita na possibilidade de cura. Entende? E isso é uma coisa que a gente tem que compreender muito bem, né? Se uma pessoa ela pensa que nunca vai se casar, não acredita, por algum motivo, uma questão, isso tudo são crenças limitantes, são achismos que nós temos, que aconteceram lá na nossa infância, vamos colocar aí do zero, do primeiro ano de vida, até o máximo, o 10º ano de vida, mais ou menos, a gente formou várias crenças, a gente aprendeu várias coisas, e isso limita, né? Então, o que é uma crença? E qual a importância dela na minha vida? Ou seja, o que ela faz na minha vida? Uma crença é um aprendizado de algo quando a gente era lá, quando a gente era pequenininho,
lá no primeiro ano de idade até o oitavo, mais ou menos, sétimo, oitavo ano, a gente veio ao mundo com uma pureza muito grande. Vamos colocar dessa forma. Uma pureza muito grande. E essa pureza, essa criança, essa essênciazinha, essa inocente, ela vem ao mundo e ela está observando as coisas e ela está o tempo todo aprendendo. Ela está muito... A única coisa que ela faz é aprender. A gente pode dizer, nós, quando estávamos no nosso primeiro ano de idade até o oitavo, mais ou menos, estávamos aprendendo o tempo todo, como se fosse uma esponja que absorve informação, conhecimento. E aí a gente aprende com quem quando a gente é criança? Com os nossos pais, principalmente. Com as pessoas que nos cuidam, né? Não necessariamente os pais, mas as pessoas que estão ali próximas de nós. Elas vão nos ensinar vários hábitos, vão nos ensinar várias coisas boas, em vários momentos, mas também, ou seja, muitas coisas éticas, morais, mas também muitas coisas ruins, que não são éticas, que não são morais, que são traumáticas, né? Então, isso é uma crença, e é algo que limita a nossa vida, porque a gente aprende isso e vive para o resto da nossa vida com aquele aprendizado. Dificilmente a gente vai ressignificar aquele aprendizado. Então, a pergunta que eu faço, que a gente tem que fazer nesse momento, para verificar aqui, a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: o que é que a gente aprendeu dos nossos pais lá na nossa infância? O que a gente aprendeu? O que vocês aprenderam dos seus pais? Né? Ou daquelas pessoas próximas? Será que o que a gente ouviu, né, dos nossos pais? O que a gente ouviu relacionado a ganhar dinheiro, por exemplo? Normalmente, o que a gente... Eu pergunto para vocês, na verdade. A gente ouviu, você vai ganhar muito dinheiro, filho, você vai se dar bem, você vai ser próspero. Dinheiro é fácil, não se preocupa. Assim que você faz para ganhar dinheiro. Ou será que a gente ouviu, não tenho dinheiro? Você pensa que é fácil ter dinheiro, meu filho? Dinheiro não é fácil, filho. Você tem que cuidar do seu dinheiro. Você não pode gastar o seu dinheiro dessa forma. Esse dinheiro aí, me dá aqui que eu vou guardar. Ou seja, dinheiro não nasce em árvore. A gente, em alguns casos, a gente ouviu que dinheiro é a raiz dos nossos problemas. E, na verdade, não é. Dinheiro é uma coisa neutra, que ela pode ser muito positiva para as nossas vidas. Ou, se a gente não souber usar, ou a forma como a gente vai tentar conseguir esse dinheiro pode ser também negativa, obviamente, aí envolve algo negativo, mas normalmente o dinheiro é neutro. E a gente, só que a gente cresce, talvez, se a gente ouviu isso dos nossos pais mostraram essa característica de escassez, né, apresentaram para nós na infância, a gente aprendeu que é difícil. Então, hoje, a gente ainda continua acreditando que é difícil. A gente pode ter ouvido também que, às vezes, a gente pode... Ou seja, o que aconteceu, né? Qual que é a realidade que a gente tinha quando a gente estava lá, quando a gente era criança? O que a gente via da situação financeira dos nossos pais? Que eles tinham prosperidade, abundância, fartura, né? Dispensa cheia, viajavam, investiam dinheiro? Ou será que a gente só presenciou a escassez, mais escassez do que abundância? Porque se a gente presenciou muito a escassez, a gente viu os nossos pais preocupados com a falta de dinheiro. Talvez a gente passou vontade, viu nossos pais passando vontade, e a gente aprendeu que a vida é assim. Né? Quando a gente conseguia um dinheiro, quando eles conseguiam dinheiro, eles acabavam gastando tudo, não tinham uma educação financeira para gastar esse dinheiro, para investir e assim por diante. Tá? Outra reflexão. O que a gente presenciou da vida amorosa das pessoas que estavam nos educando quando a gente estava lá do nosso primeiro ano de vida ao oitavo? Eles eram felizes, eles eram contentes, eles sempre estavam em paz um com o outro, eram amorosos, ou eles estavam o tempo todo, ou brigavam muito, discutiam muito, tinha pancadaria, exagera um pouco, mas às vezes é o caso, né? Teve divórcio, isso é o que a gente aprendeu, isso é o que, quando a gente era criancinha, a gente aprendeu o que a gente tem que fazer, que se a gente tem uma pessoa, uma mulher, se for o homem, ou um homem, se for a mulher, e quando a gente está casado, a gente tem que brigar, porque a criança estava vendo aquilo. Ela falou, tá, então, aqui nesse mundo onde eu estou,
porque ela não sabe como viver, a criança não sabe, não tem ideia de como funciona a vida. Ela está ali para aprender. Ah, tá, eu vim aqui para aprender. Então, como é que eu tenho que fazer, em questão de relacionamento, como é que eu tenho que ser? Ela aprende com o pai, com a mãe, como que deve ser. E quando fica velho, quando chega a uma certa idade, que casa, vai ter, esses eventos vão acabar acontecendo, tá? Por quê? Porque aprendeu isso e talvez nunca assistiu uma palestra como essa. A gente nunca tenha assistido uma palestra como essa. Em algum momento, talvez a gente entre em contato com esses conhecimentos e possa alterar essa realidade, que é o objetivo. Mas enquanto isso não aconteça, essa pessoa vai continuar da mesma forma. O que a gente ouvia dos nossos pais quando a gente era criança? Será que a gente ouvia, filho, vai ser um profissional bem-sucedido você, vai ser uma referência no seu trabalho, vai ser um líder pelo seu exemplo, vai ter uma casa grande, bastante dinheiro, vai ser muito feliz, vai ter filhos lindos, você é uma pessoa linda, você é uma pessoa incrível, você consegue? Ou será que a gente ouviu quando a gente errava, quando a gente fazia uma coisa que não estava legal, quando o pai estava estressado, etc. E, gente, não estamos culpando a educação dos nossos pais, porque eles aprenderam assim também. Eles foram ensinados assim lá na infância deles. E aí eles simplesmente, porque não entraram com o conhecimento, não fizeram algo para mudar essas crenças que são limitantes, continuam assim. Então, a gente ouve lá, o que a gente ouvia geralmente? Talvez a maioria de nós. Às vezes um xingamento, né? Burro, idiota, imbecil, não te aguento mais, preguiçoso, vadio, né? Não tira uma nota que presta, só estuda e não faz, e só estuda, não trabalha nada, tem obrigação de tirar uma nota boa. Né? O que eu fiz para merecer você? Reforça que essa criança, ela coloca essa criança para baixo. E é o que ela entende da vida. E quando ela cresce, ela repete as mesmas coisas. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ou, às vezes, a gente nem ouviu nada disso. Tipo assim, às vezes os pais, eles até não tinham esses problemas de escassez, talvez até cuidavam um pouquinho melhor dos filhos, mas eram muito ausentes. O pai ausente ou a mãe ausente, trabalhava demais e aí não dava atenção. E o que essa criança ela vai sentir com a ausência do seu pai, da sua mãe ou dos dois? O que essa criança que é posta na creche, logo quando ela nasce, né, nos primeiros meses de vida, ela vai sentir? Qual é a crença que ela vai formar? A crença de que, infelizmente, os pais não dão, que ela não é importante, os pais não deram a importância que ela merecia. E daí essa criança, por não se achar importante, por achar que não tem valor, quando cresce, não consegue se desenvolver, não consegue enxergar as possibilidades para se desenvolver. É uma criança que fica reclusa, reprimida, ok? Quando fica adulto. E não é que a pessoa não vai se desenvolver e vai realizar algumas coisas, mas talvez não desenvolva o seu máximo potencial, que poderia chegar, poderia alcançar. Né? E aí, então a gente tem que entender, nesse momento, que toda crença, tudo que a gente acredita, consciente ou inconscientemente, porque existem crenças que a gente até sabe que tem, que limitam a nossa vida, e existem muitas crenças que a gente nem lembra mais, estão no nosso subconsciente, na parte inconsciente, né? E aí, essas crenças também determinam nossas vidas. Sempre quando a gente entra no cenário, no ambiente, encontra pessoas, o episódio que remete àquele evento lá da infância, que a gente nem lembra mais o que aconteceu, mas ele remete àquele evento lá, e aí vem o medo, palpitação, vem o estresse, e a gente age da mesma forma, novamente, da mesma maneira. A gente se limita, a gente se desespera, a gente chora por entrar nesse cenário, né? Entrar em contato com aquilo, porque o subconsciente, por mais que a gente não recorde, está ali, está escondido, e às vezes aparece, tá? Vou dar um exemplo para a gente entender um pouquinho essa coisa da crença limitante, como é que ela funciona. A gente tem, eu vou usar, o exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo da vida financeira, da parte financeira. Né? A pessoa, na parte financeira, numa escala de 0 a 10, ela está no nível 2, ou seja, tá ruim, tem pouco dinheiro, tá difícil. Um exemplo,
Aí essa pessoa fala assim, tem sonhos, eu quero ter uma casa, eu quero ter 2, 3 casas, eu quero ter um carro, eu quero viajar, eu quero dar uma boa escola para meus filhos, etc. Essa pessoa tem um sonho de melhorar a situação financeira dela. Se esforça, trabalha, se desenvolve e ela consegue chegar no nível 4. Tá? O que é o nível 4? A pessoa está ganhando mais dinheiro, essa pessoa está conseguindo fazer as coisas que ela... comprar um carrinho, comprar a casa, talvez, etc. Só que, por que essa pessoa tinha a vida financeira no nível 2 antes de chegar no nível 4? Por conta das crenças que ela possui. Uma das crenças que poderia ser é a crença limitante de que a gente não merece o dinheiro, por exemplo. Ou que é difícil ganhar dinheiro. Então, essa pessoa, às vezes, não quer dizer que porque a gente tem uma crença limitante, a gente sempre vai ficar aqui. Então, a gente se esforça, a gente batalha e a gente consegue chegar no nível 4, melhora, porém, as crenças limitantes continuam. Então, o que acontece? A gente vê acontecer muito por aí. A gente vê acontecer. Talvez nós mesmos já tenhamos passado por isso. Melhorado a situação financeira e a coisa degringola e a gente volta para a estaca 2. Por quê? Porque a gente não trabalhou essa... Para que a gente possa permanecer aqui e continuar avançando, a gente precisa trabalhar essas crenças de que a gente não merece o dinheiro, que o dinheiro é difícil de ganhar. Porque a gente, lembram, a gente aprendeu isso quando era criança, a gente ouviu isso várias vezes quando era criança. E a gente foi só reforçando isso durante toda a nossa vida. Eu tenho quase 40 anos. São muitos anos desses 40 que eu tinha essa crença. E talvez ainda tenha que ressignificar um pouco ela, melhorar. Entendem? Então, o que acontece essa pessoa que chegou no nível 4 financeiro? Ela volta para o nível 2, ela se sabota, ela sai do emprego, ela perde o foco, ela perde a disciplina dela, ela não consegue sustentar isso por muito tempo e acaba voltando, acaba se perdendo. Ou ela não acaba, não tem a educação financeira para se manter nesse nível e acaba gastando demais, se mete em enrascada. Um exemplo disso é o exemplo daquelas pessoas que têm um nível 2 de situação financeira e ganham na loteria. E aí a gente sabe que existem muitos casos de pessoas que não têm educação para utilizar o dinheiro de uma forma assertiva e acabam voltando para a estaca que estavam anteriormente. Esse é um exemplo. Tá? Bom, seguindo então, como é que eu faço para identificar essas crenças na minha vida que são negativas? É importante identificar. A gente tem que observar, para identificar essas crenças, o que a gente fala, o nosso comportamento e também o que a gente pensa. Principalmente, as duas coisas são muito importantes. Porque é aquilo que a gente... O que vem, os pensamentos que vêm à nossa mente, que é, isso eu não vou conseguir fazer, isso é difícil. E aí, às vezes, esses pensamentos a gente verbaliza, tá? Então, para a gente identificar essas crenças limitantes, uma forma de fazer isso é observando nossos pensamentos. Então, já de cara, a gente tem que saber que é importante que a gente se auto-observe. A auto-observação um esforço que a gente deve realizar para perceber quais são os pensamentos que estão passando pela minha mente, identificar quais são esses pensamentos que são sabotadores, que são crenças limitantes da minha vida, ou mesmo quando a gente fala, identificar quando a gente fala, não, isso está muito caro, não vou conseguir, é difícil, eu sou feio, eu não consigo emagrecer, eu não consigo vencer na vida, porque Deus fez isso comigo? São crenças limitantes. Nós temos que tomar consciência que nós temos esses gatilhos, essas frases negativas e sair dessa realidade. Tomar as rédeas da nossa mente, do nosso comportamento, das nossas palavras, para mudar essa realidade. Porque lembre, o que a gente pensa é uma determinação para o nosso cérebro, ele começa a trabalhar para que a gente consiga aquilo que a gente está querendo. O cérebro ele não entende se aquilo é bom ou é ruim. Ele só segue as ordens que estão sendo determinadas. Se a gente está o tempo inteiro pensando que é difícil ganhar dinheiro, que é difícil ter um bom relacionamento com as pessoas, de lidar com aquela pessoa, a gente vai
o cérebro vai trabalhar para isso, vai executar uma maneira de conseguir fazer aquilo virar realidade. E a gente faz isso o tempo todo, se a gente não se auto-observa. Então a gente tem que se auto-observar. Observa os pensamentos e o que a gente fala principalmente, para a gente poder perceber muitas dessas crenças limitantes. Quando a gente diz para nós mesmos que a gente é burro, quando a gente diz para nós mesmos que a gente não tem talento suficiente, quando a gente diz para nós mesmos que somos desorganizados, quando a gente diz para a gente que não consegue, ou seja, aquela coisa que a gente, eu não consigo falar em público. Se a gente fala que não consegue, a gente não vai conseguir mesmo. Entende? A gente está dizendo isso. Eu não consigo vender, eu sou um vendedor. Se eu falar isso, eu realmente não vou conseguir, porque se eu tô falando que eu não consigo, então eu não vou vender, porque o meu cérebro vai trabalhar para isso. Se eu falo que eu não tenho sorte na vida, que eu não consigo as coisas, que eu não consigo realizar, realmente nunca vou ter sorte. Se eu falo que é difícil ganhar dinheiro, não vou ganhar dinheiro. Eu falo que se eu reforço a nível mental ou em palavras, que eu não tenho capacidade de aprender, que eu não consigo, que eu não posso, que eu não consigo me relacionar bem com a minha esposa, com o esposo, só os filhos de ricos se tornam ricos. Isso são pensamentos, crenças limitantes que impedem a gente de entender. Só para a gente entender, isso aqui é um exemplo muito legal para a gente ver o poder das nossas crenças, tá, nas nossas vidas. Um grupo de pesquisadores e chegaram para um grupo de pessoas que tinham problemas de gastrite, tá? E para dois grupos, eles tinham dois grupos, tá? Para um grupo eles chegaram e falaram assim, ó, toma esse remédio aqui, ó, tá em teste, mas já tem eficácia comprovada e você vai sentir alívio imediato. Chegaram para esse grupo de pessoas aqui. Eles tomaram. E para esses aqui eles chegaram assim, ó, tá em teste, mas não tem nenhuma eficácia comprovada. Tome aí para verificar, para ver o que acontece. Esses aqui que os cientistas chegaram, os pesquisadores chegaram e falaram para eles, ó, tá em teste e já tem os benefícios comprovados, vocês vão sentir alívio imediato. 70% de 100, por exemplo, 100, 200, 500 pessoas tiveram realmente alívio imediato após tomar a pílula. E esses aqui, que os cientistas, os pesquisadores, meu exemplo, estou confundindo a palavra, chegaram e entregaram o medicamento e falaram que ele não tem benefício comprovado, mas está em teste, só 20% de todo o grupo conseguiu sentir um alívio. Teve um alívio da sua gastrite. E daí, olha só, ambos os remédios eram placebo. Farinha, apenas farinha. Então, é só para a gente analisar, para a gente ver a importância das nossas crenças nas nossas vidas. Se eu mudo as minhas crenças, se eu começo a pensar positivo em relação ao dinheiro, em relação ao relacionamento com a minha esposa ou esposo, em relação ao meu trabalho, ao que eu quero alcançar na vida, meu sucesso em todas as áreas da vida, eu posso mudar a minha vida, posso mudar a realidade, né? Imagina só o que essas crenças limitantes fazem conosco. O que acontece, então, quando a gente faz essa mudança de crenças, né? Quando a gente passa a pensar positivo, que a gente é forte, que a gente tem energia, que a gente tem entusiasmo, a gente para de reforçar as crenças limitantes, os pensamentos negativos e fortalece os positivos, as coisas vão mudando na nossa vida. Quando eu acredito que eu sou forte, bonito, alegre, que eu tenho condição, que quando eu acredito e penso recorrentemente que eu sou próspero, que eu sou saudável, né, que eu tenho saúde, que eu tenho dinheiro, né, tenho prosperidade, abundância na minha vida em todos os sentidos, a minha realidade, pouco a pouco, vai mudando. Quando eu creio que tenho a capacidade de me relacionar com as pessoas de forma harmônica, de forma boa, tenho tolerância, tenho paciência, tenho empatia, assim vai ser minha vida. Né? O relacionamento pessoal com a esposa, com a namorada, vai melhorar. Mas então como é que eu faço para a gente, de fato, para a gente ir agora para o mais importante, pouco a pouco a gente vai caminhando para o mais importante da palestra, como é que eu faço para mudar essas crenças? Isso é uma coisa bem importante. Existe um ensinamento, um conhecimento e mostra como que funciona esse processo de formação e
fortalecimento das nossas crenças limitantes ou de crenças positivas também, tá? É a mesma coisa para as crenças limitantes ou crenças positivas. Crenças que nos elevam e crenças que nos levam para baixo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a forma como eu me comunico, e aí a comunicação é a minha aparência, a forma que eu me visto, a postura do meu corpo. Um exemplo aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu estivesse aqui dando essa palestra, fazendo assim, ó. Então, gente, comunicação é o seguinte, ó. Você tem que se portar, seu corpo tem que estar reto. Eu tô com a cabeça baixa, com meus ombros para frente, tá? Olhando assim, ó, de baixo para cima. Eu estou me comunicando mal. Eu estou falando da parte física, né? Mas a comunicação está relacionada também. Então, parte física. Eu tenho que ter uma postura. Se eu me coloquem vocês agora, vocês estão assistindo a palestra. Se coloquem com a postura da coluna reta, os ombros coloquem para trás, a cabeça eleva, faz uma respiração consciente agora. Não muda a nossa... nesse momento não muda a nossa realidade, não muda o nosso estado, que é o segundo estágio, digamos assim. Se eu estou assim, ó, qual que é o meu estado? Um estado de uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está acanhada. Agora, se eu estou aqui, se eu estou assim com o meu corpo, eu mostro, só pela questão do meu corpo estar assim, firme, coluna reta, cabeça levantada, respirando consciente, eu já mudo, altero o meu estado emocional. Eu me sinto mais confiante, tá? Agora, se eu estou assim, se eu me visto mal, se eu tenho pensamentos negativos o tempo todo, meu estado emocional, ele é um estado negativo. E esse estado negativo, ele gera comportamentos que são condizentes. Então, eu vou estar ali, eu vou ser uma pessoa, por exemplo, no trabalho, que não ajuda, uma pessoa que não acredita, uma pessoa que não tem empolgação, que não resolve os problemas, uma pessoa que está ali o tempo todo reclamando, reclamona, né? Chorona, muitas vezes, simplesmente porque eu tenho a comunicação ruim. A comunicação são os nossos pensamentos, emoções, é o corpo, a forma como a gente se apresenta, tá? E o sorriso, se a gente dá um sorriso, se a gente está ali com aquele semblante receptivo, isso muda o nosso humor, o nosso estado emocional, que muda o nosso comportamento, os comportamentos. Então, ao invés de ser uma pessoa, se eu estou aqui, ó, contente, boa tarde, senhor, boa tarde, senhora, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos para essa palestra? Eu estou entusiasmado, meu estado emocional está melhor e o meu comportamento é condizente. Eu não vou ser aquela pessoa reclamando, aquela pessoa que não resolve os problemas, eu vou ser aquela pessoa que está empolgada, que motiva a equipe de trabalho, que motiva o filho, a mãe, o pai, aquela pessoa que faz a diferença, aquela pessoa que está interessada pelo próximo, que tem empatia, que tem intolerância. Imagine? E isso, agora, voltando para o ciclo, esses comportamentos vão gerar crenças. Essas crenças, elas vão ser, se esses comportamentos, se a nossa comunicação, a comunicação dos nossos pais, quando a gente era criança, era negativa, era ruim, se eles eram para baixo, digamos assim, qual é o estado emocional deles? Ruim. Estado emocional para baixo. Qual era o comportamento? Brigas, problemas. E qual a crença que gerava? Reforçava neles e gerava em nós a crença de que a gente tem que brigar, a crença que a comunicação, e não tenho dinheiro, qual é o estado? Um estado para baixo. Qual é o comportamento? A pessoa não consegue, não soluciona a falta de dinheiro, não corre atrás, porque não é só pensar positivo e falar assim, não, beleza, vou pensar positivo aqui, vai dar tudo certo, fico sentado aqui e as coisas magicamente vão acontecer. Não, tem que pegar e ir para ação também, né? Tem que estar pensando positivo, tem que ter um estado emocional positivo, mas tem que ir para a prática. E aí, posteriormente, se formam as crenças. As crenças vão ser positivas ou negativas, dependendo do que como nossos pais se comunicavam em nós. E isso vira um círculo
ou um ciclo, melhor dizendo, vicioso. Porque a crença limitante gera uma comunicação ruim, deficitária, um estado emocional ruim, um comportamento ruim da pessoa que não resolve, a pessoa que reclama, a pessoa que chora, a pessoa que diz que não tem dinheiro, a pessoa assim por diante, que fortalece as crenças que já possui, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aquilo vira uma realidade para a pessoa. A pessoa não sai desse ciclo vicioso, viciado. Eu vi que alguém fez algum comentário, deixa eu verificar aqui. Olha só, não tinha visto a Cristiane tinha entrado também. Muito bem. Nossa família tem que vencer trabalhando muito, derramando sangue, tudo é difícil. É, exatamente, entendi, ó. É isso aí. Essas são coisas que a gente ouvia provavelmente na infância, né, Cris? É bem isso aí. Muito bem. Então, seguindo a nossa apresentação, e que a gente tem que ressignificar, obviamente, tá? Seguindo a apresentação, para a gente terminar essa parte do ciclo das crenças, a comunicação positiva traz resultados positivos para a nossa vida, né? Obviamente. A gente tem que chegar a essa conclusão. E como que eu vou saber, então, se a minha comunicação, a forma como eu estou pensando, meu corpo, minha forma de vestir, ela está sendo boa ou ruim? E quais são os resultados dela? A gente vai saber quando a gente observa ela na nossa vida prática. No relacionamento, por exemplo. Né? Oh, perdão, aqui não. Quando a gente observa como está a nossa vida no meio familiar, no relacionamento conjugal. Tá bem? Tá legal? Na minha família, tá tudo bem? As pessoas estão felizes? Ou as pessoas estão tristes, reclamando, etc. Como é que está a minha comunicação? Estão tristes comigo? No relacionamento, a pessoa está triste comigo? Então, a comunicação, as minhas crenças limitantes estão me prejudicando. No financeiro, ou seja, existem algumas áreas da vida, né, são algumas áreas. O relacionamento conjugal é uma área da vida que a gente tem que ter sucesso, digamos assim. A gente tem que buscar ter sucesso, que é ser feliz, ter harmonia. Relacionamento familiar é outra área que a gente tem que ter sucesso. O relacionamento social, né, o social com as pessoas, as amizades, é outra área. O financeiro é outra área que a gente também tem que ter sucesso. Entende? Então a gente tem que observar como é que a gente faz. A gente tem que observar essas diferentes áreas da nossa vida. E aí, para finalizar essa parte, eu gostaria de trabalhar um conceito que é o conceito de âncora. Esse conceito é o seguinte. Eu vou falar através de um exemplo, que aí é mais fácil de a gente explicar. Você tem um relacionamento, uma pessoa, você está num relacionamento, e nesse relacionamento a gente tem muitas vezes acontece de haver discussões. E aí acontecem discussões, a gente discute, às vezes se ofende, e isso acontece com certa frequência. Isso vai acontecendo, e tudo isso geralmente por causa de uma crença limitante que a gente tem lá na infância, né? Um aspecto do nosso aprendizado que a gente teve lá na infância. Isso vai acontecendo de forma recorrente, sempre com aquela pessoa. Chega um momento que assim, você tem a discussão e você vê a cara da pessoa, e aí o cérebro ele associa aquele problema, aquele conflito, o rosto da pessoa. E aí quando chega um momento que você nem discute mais com a pessoa, mas você olha para ela e você sente o conflito. Você nem discutiu, nem entrou em conflito com a pessoa, mas você olha para a pessoa, porque quando tem conflito, aquela pessoa está na sua frente. E aí isso se torna uma âncora. O que é? A pessoa, você olha para a pessoa, ela já baixa aquela sensação, aquela situação, aquele conflito para você, e você se sente mal. Entende? Só para a gente entender o quanto isso é profundo. O quanto isso é profundo. E essa parte, quando a gente forma crenças tão fortes, tão poderosas, é importante que a gente comece a entender que não é assim uma coisa que sozinho às vezes a gente consegue fazer com tanta facilidade. É possível? É. Mas muitas vezes é necessário a ajuda de um profissional, a ajuda de uma pessoa
que vai um psicólogo, um terapeuta, né? Ou, às vezes, é um curso de autoconhecimento que vai poder te ajudar em algum nível, porque vai te entregar certas ferramentas para poder se trabalhar, para poder eliminar essas âncoras. Ou seja, não estamos perdidos no mato sem cachorro, como diz. A gente tem a possibilidade de mudar essa realidade, mas a gente precisa, em alguns casos, em alguns momentos, de ajuda. Tá? E aí, só para a gente entender esse conceito de âncora, o que é uma âncora? Como a gente fica? Né? Qual é a nossa cara quando a gente vê um doce, uma coisa que a gente gosta, né? Claro, estou dando um exemplo do doce, né? Porque para algumas pessoas talvez não seja essa a realidade, mas quando você vê uma coisa que você gosta, uma pessoa, qual é a sua cara? É uma cara de felicidade. Naturalmente, você vê aquilo, fala assim, doce, pessoa que eu gosto, felicidade. Né? Isso é uma âncora. E, ao mesmo tempo, para a gente entender através dos opostos, né? Dos contrastes, quando a gente vai precisar fazer um exercício físico. E aí, obviamente, nem todo mundo vai reagir dessa forma, porque quem já se colocou na disciplina de fazer exercícios, talvez não seja o caso. Mas uma pessoa que não tem essa disciplina, qual que é a reação dela? Ela já fica, eu vou ter que ir para academia, eu vou ter que fazer tal coisa, não quero. A pessoa não quer. Por quê? Porque é algo que a pessoa não tem, é uma disciplina que a pessoa não tem. E é ruim, é difícil, é duro. Tá? É o exemplo da pessoa, daquela pessoa que a gente briga, discute o tempo todo, muitas vezes, e essa pessoa chega para nós e a gente fala, nossa, chegou fulano. Chegou fulano. Entende? Bom, e aí a pergunta é, como seriam nossas vidas se nós estivéssemos sempre nos comunicando com entusiasmo? Lembra? Comunicação formam os nossos estados emocionais, que geram os nossos comportamentos e que, consequentemente, criam as nossas crenças, fortalecem as nossas crenças, ok? Como seria a nossa vida, então, se a gente mudar? A gente pode mudar. Se a gente, por exemplo, sabe, se a gente sai daqui, dessa palestra de hoje, entendendo isso e fala assim, poxa, então, tá o meu comportamento. Para que eu mude o meu comportamento, para que eu tenha um estado emocional apropriado, para que eu mude, a minha comunicação, para que eu tenha um estado emocional apropriado, para que eu mude as minhas atitudes, as minhas ações, meus comportamentos, para que eu seja uma pessoa realizadora, solucionadora de problemas, confiante de si mesma, e aí eu altero as minhas crenças. Então, um exemplo, que até era para mim testado anteriormente, uma prática que eu gostaria que vocês fizessem para a gente comprovar esse conhecimento, amanhã, ao saírem de casa para trabalhar, quem tiver que pegar o carro, o ônibus, etc., o que eu indico para vocês? Porque geralmente o que a gente faz? A gente vai meio que no piloto automático, né? A gente não está se auto-observando, a gente não está prestando. A gente vai meio no piloto automático. Então, o que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Mudar a nossa comunicação. Vai amanhã, sai, pega o seu carro ou pega o seu ônibus e vai de casa para o trabalho com um sorriso no rosto. Ou seja, com uma feição de alegria durante todo o trajeto. Um sorrisão, assim. Sorrisão, bonito. Você pode ser um pouquinho mais discreto se tiver outras pessoas dentro do ônibus, por exemplo, ou no Uber, né? Não vai pagar de doido, digamos assim. Mas vá com um sorriso, com alegria, com entusiasmo, para a gente ver como vai ser diferente o nosso dia, simplesmente porque a gente sorriu. Quando a gente sorri, o nosso cérebro entende que a gente está feliz. Então, quando o nosso cérebro entende que a gente está feliz, ele secreta endorfina, serotonina, dopamina, para que a gente tenha alegria, para que a gente, ou seja, secreta nosso sangue isso, que leva para todo o nosso corpo e altera o nosso estado. Consequentemente, o nosso comportamento com os nossos colegas de trabalho vai ser diferente. Eu vou ser mais capaz de lidar com o colega, de entender, de conversar, né? Ter mais entusiasmo para fazer as tarefas e ficar durante todo o dia mais tranquilo, mais feliz. Ok? Então façam esse teste. A gente poderia fazer agora. É o mesmo teste aqui agora do corpo.
né? A gente coloca o corpo, a coluna reta, né? Coloca um sorriso na cara, levanta a cabeça, né? E aí a gente fica melhor, a gente respira consciente, já fica melhor nesse momento. Se a gente faz um sorriso durante alguns segundos, sorriso sincero, sorrimos, já muda a nossa realidade. Então, esse daqui é o slide que eu ia explicar essa questão mesmo, de fato, mudaria a nossa realidade. E agora vamos falar um pouco de como que a gente faz de verdade para mudar essas crenças limitantes. Primeira coisa, então, que a gente tem que estar bem entendido, bem claro, é que nós precisamos ressignificar as nossas crenças. Então, se eu tenho crença, um exemplo da crença que dinheiro é difícil de ganhar, né? Que eu não sou merecedor de dinheiro, que dinheiro é algo sujo, então eu tenho que parar para refletir quando que surgiu essa crença, entender que essa crença foi formada lá na minha infância e passar eu tenho que chegar através vamos colocar dessa forma, como uma espécie de meditação, através de uma meditação, um momento onde eu paro e reflito sobre essa crença. Por que eu tenho essa crença? O que essa crença está causando na minha vida? Quais os problemas que ela está causando na minha vida? Para as pessoas que vivem comigo, o que eu posso fazer? O que isso está fazendo na minha vida? Então, e ressignificar e chegar à conclusão que o dinheiro não é ruim, não é bom e nem ruim, digamos, ele é neutro, que o dinheiro pode sim chegar à minha vida com facilidade. E é verdade, o dinheiro não precisa ser difícil para o dinheiro entrar na nossa vida. Eu não estou falando aqui para a gente pensar, por exemplo, a gente tem que ser coerente. Ou seja, pensar, então, tá, ok, vou ressignificar isso, e agora, a partir de agora eu acredito que para mim ganhar R$1 milhão todos os dias é muito fácil. Obviamente que não é assim. Também a gente não precisa ser abusado, digamos assim. Mas sim, é possível a gente conseguir ter uma vida financeira tranquila, onde a gente tenha condição de ganhar mais dinheiro do que a gente gasta, de poupar. Não, é possível, a gente tem que ressignificar essa realidade. Isso, claro, não é uma coisa que a gente faz assim, num toque de mágica, mas com conhecimento, com dedicação, com momentos que a gente retira para nós, para a gente poder ressignificar isso, é possível. Porque a gente formou essa crença quando a gente era criança. E essa crença, a gente ficou fortalecendo ela durante vários anos da nossa vida. Então, não é num passo de mágica que a gente ressignifica ela, mas a gente tem que se colocar numa disciplina de fazer todos os dias afirmações positivas. Ou seja, chegar à conclusão que essa é uma crença limitante que eu tenho e que eu não preciso mais. E aí, ressignificar e realizar afirmações positivas para mim mesmo. Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa que tem capacidade de mudar essa realidade, de ganhar dinheiro. O dinheiro ele chega para mim de uma forma fácil. Não é difícil o dinheiro é fácil, ele chega fácil para mim, entende? E isso em relação a outras áreas. Mas isso, para mim, conseguir fazer isso, para vocês conseguirem fazer isso, é necessário que a gente dedique um tempo do nosso dia para mudar essa realidade. A gente precisa colocar um esforço para se auto-observar e lembrar que a gente fica reforçando essa crença que dinheiro é difícil e cancelar esses pensamentos, essa forma de essa fala que às vezes a gente chega, dinheiro não dá em árvore, né? Você acha que é fácil? Dinheiro não é bem assim. Então, isso é uma crença limitante. Se a gente consegue fazer isso, nosso cérebro, se a gente faz, ao invés da gente ficar só falando que dinheiro é difícil, e a gente fala, não, dinheiro é fácil, e toda hora a gente lembra disso, e esse pensamento ele começa a virar uma recorrência nas nossas vidas. E não só um pensamento, mas é um sentir, é uma imaginação. Você imagina o dinheiro chegando para você, você imagina a casa, o carro, você imagina um relacionamento saudável com a esposa, você imagina com saúde, bem de situação. Entende? Isso é o que a gente precisa fazer, ressignificar. E é claro, obviamente, a gente precisa de muito autoconhecimento. A gente precisa
entender como nós funcionamos, como que nós nos comportamos, os nossos comportamentos, a gente precisa se auto-observar muito, a gente precisa se autoconhecer demais, tá? Tem um cara muito expert em inteligência emocional, Daniel Goleman, que ele diz que no mercado de trabalho, trazendo para a parte mais comercial, digamos assim, né, no mercado de trabalho, apenas 13% das pessoas fracassam na vida por falta de QI, de inteligência, tá? E ele fez uma pesquisa e descobriu que 87% das pessoas, elas fracassam na vida por falta de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? O próprio Goleman diz que é a capacidade de identificar em nós crenças, sabotadores, limitadores das nossas vidas, em nós e nas outras pessoas. Capacidade de lidar com esses elementos negativos, essas crenças que limitam a nossa vida, de reconhecer elas em nós e lidar com elas, retirar essas crenças e substituí-las por novas crenças positivas e ajudar outras pessoas a fazerem isso. Por si só, se a gente tem essa capacidade de melhorar isso em nós e ajudar outras pessoas a se melhorarem, isso faz com que a gente, se a gente tem isso, a gente consiga ter sucesso em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Conhecimento de si mesmo, autoconhecimento, inteligência emocional é fundamental. A inteligência emocional é como uma mão em relação a uma ferramenta. Por exemplo, um serrote, ele só serra, melhor dizendo, se a gente pega o serrote e serra. Inteligência emocional é o que permite a gente utilizar qualquer coisa. Se eu sou um médico, se eu sou um advogado, se eu sou o padeiro, se eu sou o vendedor, se eu sou o cara que entrega o jornal, etc, etc, etc. Se eu tiver a inteligência emocional, é como se eu tivesse a mão. E aí eu posso utilizar cada um desses conhecimentos, que são os conhecimentos atrelados ao QI, digamos assim, ou seja, a parte da inteligência, da parte mais racional, conhecimentos práticos, técnicos de algo, né? De uma área da sociedade que é necessário para a gente executar e viver. Então, quando eu tenho inteligência emocional, eu consigo, é como se fosse a mão em relação à ferramenta. O martelo, ele só prega se eu venho com a minha mão e pá, bato lá no prego, e aí ele vai pregar. Entendem? A inteligência emocional é algo que é fundamental, porque nós estamos nos relacionando com pessoas o tempo todo. Independente do que a gente faça, a gente precisa saber se relacionar com pessoas. Se eu sou um vendedor, eu tenho que saber me relacionar com pessoas de forma inteligente, porque senão eu não vou ser um excelente vendedor. Eu vou ser um vendedor normal, como qualquer outro vendedor, mas eu não vou ser um excelente vendedor. Se eu tenho o conhecimento de engenharia, eu posso ser um bom engenheiro, mas eu posso ter dificuldade para vender o meu serviço por não saber me relacionar com pessoas, por não ter inteligência suficiente para me relacionar com as pessoas. Então, já expliquei por esse slide, né? O que é inteligência emocional? É isso, né? Que eu já expliquei para vocês agora. Então, gente, agora eu vou trazer para vocês que é uma mentoria online de Enneagrama, que eu vou começar. Aqui está errada a data, perdão, tá? Eu ainda vou ter que mudar essa data, porque dia 28 não tinha me dado conta. Dia 28 é bem na semana, ali no dia ali da Semana Santa, Páscoa, etc. Poderia ser um empecilho. Talvez a gente mude essa data aqui. Mas é para a semana que vem, no máximo, depois da Páscoa, a gente vai iniciar uma mentoria online de Enneagrama. E essa mentoria esse conhecimento, esse curso, como a gente pode chamar também, é um conhecimento que nos dá ou nos traz, se a gente aproveita bem ele, se a gente aprende, bastante oportunidade para desenvolver nossa inteligência emocional. No próximo encontro que vai ser amanhã, eu vou falar um pouco mais sobre o que é o Enneagrama de verdade. Mas, em resumo, tá? O Enneagrama, esse conhecimento, essa mentoria, ele vai nos ajudar, se a gente tem, por exemplo, uma dificuldade em construir e manter relacionamentos saudáveis, como é o caso do tipo 1, 4, 7, 8. Se a gente tem dificuldade em lidar com conflitos de forma construtiva, como é o caso do 1, 4, 8,
Se a gente tem dificuldade, propensão para ter comportamentos mais impulsivos, agressivos, seja em relação aos familiares, à esposa, seja em relação aos colegas de trabalho, etc., vai nos ajudar. Se eu tenho dificuldade em me comunicar de forma eficaz, vai nos ajudar. Tem dificuldade de se comunicar, de falar de uma forma clara, objetiva. Se eu tenho dificuldade em trabalhar em equipe, colaborar com os colegas, vai ajudar um pouco. Dificuldade de lidar com estresse, pressão de trabalho, etc., também ajuda. Maior propensão a cometer erros por impulsividade ou falta de foco, dificuldade de lidar com críticas, feedbacks negativos, etc., vai ajudar também. Dificuldade ou maior propensão a desenvolver transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, ou seja, até nessa parte de saúde, conhecer o Enneagrama, que a gente vai estudar um pouquinho mais no encontro de amanhã, vai ajudar também. Dificuldade de lidar com frustrações, decepções, baixa autoestima. Se a pessoa tem baixa autoestima e autoconfiança, ela pode desenvolver isso, melhorar isso. Dificuldade em tomar decisões saudáveis, responsáveis, vai ajudar a gente também. Dificuldade em gerenciar o dinheiro de forma eficaz. Maior propensão, se a gente tem propensão a tomar decisões financeiras impulsivas, irracionais, perdão. Dificuldade em alcançar metas financeiras de longo prazo. Dificuldade em manter relacionamentos saudáveis com familiares, amigos. Dificuldade em tomar decisões importantes. Dificuldade de lidar com... Eu estou passando rápido porque são muitos slides, aí a gente poderia demorar demais, né? Dificuldade de lidar com mudanças e desafios, tá? Dificuldade... perdão, aqui já acabou, né? Tudo isso o Enneagrama vai nos ajudar, né? E o que a gente vai ganhar, então, com isso? A gente vai ganhar a possibilidade de melhorar nossos relacionamentos com o curso, ter maior bem-estar mental, automotivação, resiliência, a gente vai desenvolver um pouco mais de resiliência, porque a gente vai conhecendo o nosso comportamento, nossa personalidade, o comportamento das pessoas, pode desenvolver a capacidade de lidar melhor com as pessoas. Consequentemente, vem com o conhecimento do Enneagrama, vem o sucesso profissional, porque ao saber lidar melhor com as pessoas, a gente pode ter mais inteligência emocional, né? Inteligência emocional é a capacidade de lidar com suas próprias emoções e as emoções das pessoas ao nosso redor. Então, isso auxilia no nosso sucesso profissional, melhora a nossa produtividade, melhora o nosso networking, né? Esses são alguns dos benefícios que a gente consegue. E só para vocês terem uma noção, que eu não estou falando isso da boca para fora, existem vários estudos, eu coloquei aqui 3 ou 4, por exemplo, da Talent Smart, perdão, ela pesquisou 1 milhão de pessoas e na pesquisa revelou que pessoas com inteligência emocional ganham, em média, 28% a mais do que aqueles com baixa inteligência emocional. Porque aquela pessoa que ela é capaz de lidar com as emoções dos outros, tem paciência, tem tolerância, é assertiva, tem foco, etc., por ter inteligência emocional, ela acaba se destacando em detrimento, de uma pessoa que não consegue lidar com críticas, que é a pessoa estourada, né? Aquela pessoa que não trabalhou esses aspectos em si, ela acaba ficando um pouquinho para trás. Ela tem uma performance maior, essa pessoa que desenvolveu essa inteligência emocional. Outro estudo da Universidade de Chicago concluiu que líderes com alta inteligência emocional aumentam a produtividade das equipes, quando são líderes, né, gestores, em 20%, em média. Isso são médias, tá? Isso, claro, varia um pouco de acordo com cada situação, mas é um estudo, uma média que chega a 20%. Pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos. Essa outra empresa, a McKinsey Company, desculpa o meu inglês horrível, descobriu que empresas com culturas que valorizam a inteligência emocional têm um retorno sobre o investimento, o ROI, né? Seus investimentos que elas realizam, o ROI delas é de 30% maior que empresas com culturas que não valorizam essa habilidade. Ou seja, aquela empresa que capacita os seus funcionários com inteligência emocional, aquela empresa que investe, né, no seu RH, nos recursos humanos, para poder contratar, na hora de contratar, quando conhece o Enneagrama, ontem mesmo estava conversando com um rapaz, um amigo aí que trabalha também com o Enneagrama, e ele falava que ele utiliza o Enneagrama na hora da contratação. É um dos, digamos assim, a pessoa que quando ela, dependendo da vaga, existem determinados tipos do Enneagrama, personalidades,
que têm maior performance em algumas vagas da empresa. Então, quando a pessoa ela se encaixa em algum desses tipos que tem maior performance naquela vaga, ela tem uns pontinhos a mais, digamos, em compensação àquela pessoa que não se encaixa. Entende? Então, isso é muito interessante, porque isso é a utilização do conhecimento, da inteligência emocional em benefício, né, de si próprio, nos relacionamentos pessoais, mas também nos relacionamentos profissionais, que é necessário, é importante. Porque, lembrem, nós estamos lidando com pessoas o tempo inteiro. Simon Sinek diz, 100% das pessoas são... 100% dos funcionários são pessoas, 100% puxa, me fugiu agora, dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários de empresas são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Se nós não entendemos de pessoas, nós não entendemos de negócio, ele diz isso, né? Então, ou seja, aonde a gente for, seja empresa, pessoas trabalham em empresas, e pessoas com inteligência emocional, pessoas capazes de lidar de forma eficiente com emoções, tendem a trazer mais benefícios. E quando a gente vai vender, por exemplo, para os clientes, um vendedor que tem inteligência emocional, que conhece o Enneagrama, sabe identificar uma personalidade, tende a vender um pouco mais, vender com mais facilidade. Aqui um depoimento para vocês. Olá, tudo bem? Eu me chamo Aline e vim aqui contar um pouquinho da minha experiência com o curso de Enneagrama. Eu fui de umas primeiras turmas do Alan e eu sempre digo para todo mundo que o curso de Enneagrama foi um divisor de águas na minha vida, porque foi um super salto dentro do meu autoconhecimento, pois dentro do curso eu consegui, através de descobrir qual é o meu tipo, consegui descobrir qual é a minha mecânica, o meu piloto automático, e o que me faz, muitas vezes, né, cair em erros do porquê eu ajo como eu ajo, porque determinadas situações me deixam bem ou me deixam mal. E o autoconhecimento é a chave para tudo na nossa vida. Então, quando a gente consegue descobrir qual é a nossa motivação de vida, a gente consegue direcionar nossas escolhas de uma maneira muito mais consciente, muito mais favorável. Além disso, dentro do curso, quando você vai descobrir todos os outros tipos, você aprende também a se relacionar melhor com as outras pessoas, seja família, colegas de trabalho, funcionários, enfim. Então, eu recomendo fortemente o curso de Enneagrama para qualquer pessoa. Hoje eu sou terapeuta e continuo estudando o Enneagrama porque me apaixonei e utilizo também essa ferramenta junto nos meus atendimentos. Então, eu super recomendo que você faça o curso e veja também a sua vida mudar, a sua percepção, sobretudo, da sua vida mudar completamente. E aí, um segundo depoimento do nosso amigo Eduardo. Olá, meu nome é Eduardo. Eu estive participando no curso de Enneagrama, juntamente com o instrutor, o Alan, e os conhecimentos que o Enneagrama me trouxe foram muito importantes para eu conseguir reconhecer vários padrões que eu seguia na minha vida e que me prendiam e que muitas vezes geravam conflitos com as outras pessoas, e também acabou melhorando muito a relação com que eu tenho para com as outras pessoas, para com os meus companheiros de trabalho, para com a minha família, para com os meus amigos, porque entendendo a necessidade que cada pessoa, que motiva, que move cada pessoa, ficou mais fácil de eu reconhecer que muitas vezes essas pessoas elas não estavam fazendo coisas que me atingiam por mal, mas sim por estar sendo regida por essa mecânica da personalidade. E eu recomendo esse curso para todos que queiram tanto melhorar num ponto pessoal de autoconhecimento, como também quiser melhorar suas relações num meio empresarial ou também no quesito de família. Muito bem. Então, o Eduardo e a Aline são pessoas que... A Aline fez o curso comigo em 2018, se eu não me equivoco, ou 2019, acho que foi 2018. Faz algum tempinho já. E, bom, e ela fez outros cursos depois, ela se aprofundou bastante. O Eduardo também, ele gosta bastante de Enneagrama, estuda bastante. E, bom, e a gente é suspeito, mas são algumas das pessoas que já fizeram o curso.
que são pessoas que viram realmente que o Eneagrama ele traz um benefício muito legal, muito bom para nossas vidas, seja no aspecto pessoal como profissional. E aí agora eu vou apresentar alguns bônus, algumas coisas, e o valor do curso para vocês também, para quem tiver interesse de fazer depois, tá? Bônus 1, para quem fizer o curso comigo, essa mentoria que vai começar nos próximos dias, tá? É que vai ganhar uma sessão, de mentoria individual. O que é essa sessão de mentoria individual? A gente vai fazer um encontro lá no final do curso para conversar, tirar dúvidas. É tipo um coach, fazer um coach com vocês para ajudar em coisas, para tirar dúvidas e para ajudar algumas coisas, ajudar a destravar alguma coisa que seja necessária, que vocês veem que precisam. Uma sessão individual aí, tá? Já ganha essa sessão aí, bônus. O outro bônus, segundo bônus, é que a gente vai continuar com esse grupo. Tem o grupo do WhatsApp que vocês estão, né? Vocês que estão aqui vieram pelo grupo do WhatsApp, a maioria de vocês, eu acredito. E a gente vai continuar com esse grupo. Esse grupo vai ser uma comunidade de aprendizado, tá? Ou seja, onde a gente vai estar sempre compartilhando com algum material e, na medida do possível, trocando ideias, conversando. Para quem está... Perdão, na verdade, esse grupo não, me confundi. Esse grupo não vai ser o grupo que a gente vai usar para isso. Nós vamos criar um novo grupo de comunidade de aprendizado para a gente poder estar conversando, dialogando, falando sobre o Eneagrama para aprofundar. Então, eu sei que, às vezes, para alguns pode não parecer muito interessante isso, mas para alguns é muito interessante porque a gente vai estar podendo trocar experiências, né? Primeiro que eu vou estar compartilhando alguns materiais com vocês, de vez em quando, alguns conhecimentos, e vocês também vão poder conversar entre si, falar sobre o Eneagrama, as suas descobertas, né, os seus aprofundamentos. E a gente vai estar ajudando e auxiliando. O terceiro bônus é que esse já não é exatamente um bônus, mas é um bônus também. Para quem no futuro queira fazer uma mentoria individual, a gente também vai estar dando 50%. Para quem fez a mentoria em grupo, quem fizer essa mentoria, vai ter 50% de desconto na mentoria individual. Quem tiver interesse em fazer uma mentoria individual, a gente explica como funciona, não é o momento agora para a gente explicar, tá? Mas basicamente, a mentoria individual, a gente vai trabalhar de uma forma mais específica com cada um, né? A gente vai ajudar na identificação do tipo da pessoa, vai trabalhar de uma forma mais específica. E o bônus 4 é 50% de desconto também, já está garantido para quem fez a mentoria online de Eneagrama, garantido na mentoria Experience Eneagrama nível 2, tá? Então, já tem 50% de desconto garantido. Material didático. As aulas elas vão ser gravadas e disponibilizadas. Tá? A gente vai usar o próprio Google Meet, né, para fazer essas gravações. O manual de participante, a pessoa vai ganhar uma apostila, né, completinha, com todas as informações que são necessárias sobre o curso. Vídeos, a gente também vai disponibilizar vídeos exemplificados dos tipos, dos famosos, de alguns famosos, porque aí é mais interessante a gente poder, para a gente estudar, né? A gente estuda observando a personalidade dos famosos, fica mais claro para nós. E também PDF de estudo por filmes, tá? E a gente tem vários filmes lá e estamos para atualizar agora esse PDF, colocar outros filmes com os personagens, né? Para poder estar estudando também através de filmes. Então você pega lá o PDFzinho e fala, tem esse filme aqui, vou procurar esse filme lá no meu streaming, quem vai assistir no streaming, ou no YouTube. E aí a gente aí assiste o filme sabendo qual é o tipo da pessoa, qual é como a pessoa se comporta, né? A sua personalidade. Tá? É porque eu ainda não expliquei, porque a gente vai explicar amanhã o curso. Como que funciona o curso de Eneagrama, tá? Então, o valor do curso, a gente vai para quem quiser, para quem tiver interesse, a gente já vai oferecer, já está oferecendo, né? O valor do curso, à vista, ele é 834, tá? À vista, parcelado, ele vai ficar 12 vezes de 93,08, é isso, 12 vezes de 93,08, e parcelado no boleto, a gente consegue fazer em entrada, né, de 190, mais 5 vezes de 240, ele fica 1.390, ou seja, um pouquinho mais caro, parcelado direto no boleto, tá? O mais interessante, o valor mais interessante é de 874, mas também a gente tem uma opção, parcelado no cartão, em 12 vezes de 93,08, que fica bem em conta,
e, ao mesmo tempo, fica suave, né? Fica mais fácil de efetuar o pagamento. Esse valor, gente, é uma condição especial para hoje e amanhã. Ou seja, para quem assistir a palestra hoje e amanhã, entre hoje e amanhã, é uma condição especial que a gente está para hoje, a gente está oferecendo para hoje e amanhã esses valores, tá? Os cursos de Enneagrama, eles geralmente os valores são bem altos, né? E não sei se quem já pesquisou aí os valores, sabe que ele geralmente gira em um valor bem maior que esse daí. Então, se alguém quiser já aproveitar a oportunidade, QR Code de pagamento, em 12 vezes sem juros, está aqui, tá? É só pegar o celular, apontar a câmera e fazer o pagamento. Mas também eu vou estar disponibilizando na sequência o link para efetuar o pagamento também. Se alguém preferir o link, eu vou estar disponibilizando. Então, na verdade, eu vou fazer exatamente isso agora, para não ficar para depois. Então, eu vou pegar aqui o link e vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Quem tiver interesse de fazer o curso, tá aí o link. E aí eu vou também disponibilizar o meu Pix CNPJ para quem tem interesse em fazer o pagamento à vista, tá? E aí é só enviar o comprovante depois. Vou disponibilizar no grupo também depois, tá? E aí, deixa eu ver aqui, para finalizar a nossa apresentação. Cadê meu slide aqui? Para finalizar a nossa apresentação. Ah, claro, e aí, só para explicar, né? Ou seja, depois de amanhã, entre hoje e amanhã, vai permanecer nesses valores que eu falei para vocês, e depois de amanhã já fica um pouquinho mais caro, fica 12 vezes de 149. Então, é uma condição especial para vocês que estão assistindo a palestra hoje, que participaram da palestra, tá? E aí, quem for depois disso, a partir do momento depois de amanhã, a gente já vai estar com um preço diferente. E aí, eu, claro, sabendo que possivelmente muitos ainda não estão certos de fazer, o que a gente tem também de uma solução para aquelas pessoas que têm dúvida se vão fazer ou não, por algum motivo, a gente tem uma opção que é a pessoa ganha o direito de experimentar assistir 2 módulos por apenas R$ 97,00, tá? O curso, ele é composto por 7 módulos. Então, a pessoa ela pode assistir 2 módulos por R$ 97,00. Se gostar, a pessoa fala assim, mas eu não sei se vai valer a pena para mim, será que vale a pena fazer esse curso? Então, assiste 2 módulos, fica R$ 97,00 apenas. Manda o Pix, o mesmo Pix ali que você, esse por Pix, né? Manda naquele Pix R$ 97,00 e fala assim, eu quero fazer somente os 2 módulos para mim ver se vale a pena esse curso. Tá? R$ 97,00. E se você não gostar, a gente devolve o dinheiro depois. Porque é um direito da gente, né? Inclusive, a gente tem garantida, né? É garantia, ou seja, se você comprou e não gostou, você pagou o curso, não gostou, pede o reembolso, a gente devolve para você, não tem problema nenhum. Seja o curso o valor cheio ou os R$ 97,00, a gente devolve. Agora, se você gostou, faz o curso. Quem pagou 97, gostou, quer continuar, aí paga o restante. Se não gostou, tudo bem, pega aqui os 97 de volta, tá tranquilo. Tá bom? Então, gente, é isso. O curso aí, só para finalizar, composto de 7 módulos, são 15 encontros, 2 encontros por semana, 2 horas cada encontro, em média, 1h30, 2 horas, terças e quintas-feiras, às 19h30, e a gente vai, a princípio, vai ser na terça e na quinta, toda terça e quinta, às 19h30, 20 horas, dependendo se o grupo quiser fazer às 20 horas, a gente pode fazer também um pouquinho mais tarde, né? Plataforma do Google Meet, a gente vai usar, ok? É isso, eu agradeço a oportunidade de ter falado aqui para vocês hoje. Eu espero que quem está ainda na conferência, na aula de hoje, participe amanhã também, que amanhã a gente vai falar um pouco mais, vocês vão ficar mais claro, vai ficar mais claro para vocês o que é esse curso, tá? Para quem quiser, tá aí o QR Code novamente, só fazer escanear e efetuar o pagamento em 12 vezes sem juros, tá bom? E é isso, fica aberto agora para alguma pergunta, alguma reflexão que vocês queiram fazer. Eu estou à disposição. Até deixa eu fazer aqui alterar, porque aqui vocês estão sem a opção de falar pelo microfone. Agora vocês podem, se eu não me equivoco. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, olha só quem está aqui ainda. A Cris já fez o curso com a gente recentemente.
A Clara também fez o curso. A gente está só para finalizar, né, Clara? O curso ainda falta uma pequena partezinha da nossa sessão individual. A Lid ficou desde a Anne e a Lid começo até o final. Obrigado, Anne. A Sinara também. A Lid, obrigado, Lid. A Andréia, acho que entrou um pouquinho depois, mas creio que não deve ter entrado. Eu estava nos slides, então eu não vi todos que estavam. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, façam uma pergunta. Mas se não, a gente pode ir finalizando também, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário no chat. Nenhum comentário, somente o da Cris, que a gente já leu anteriormente, da Sinara também, né? O Eduardo estava na aula, vamos ver se o Eduardo está por aqui ainda. Não, o Eduardo não está também, não. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, a gente finaliza por aqui. O Rogério também está aqui, eu não tinha visto o Rogério. Tudo bem, Rogério? Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Se não tem nenhuma pergunta, nenhuma reflexão. E espero vocês todos no próximo encontro, amanhã, às 19h30 também, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, tá bom? Um abração para todos, fiquem bem e até amanhã.